Amigos queridos, que todos tenham um bom dia, um dia abençoado, um dia de muita paz. Que você tenha nesse amanhã um olhar diferente para tudo que está à sua volta e você verá quanto você sentirá melhor quando você muda o olhar para o outro. Que Deus te abençoe e que possamos juntos fazermos a leitura do Evangelho em sintonia com a espiritualidade maior. Hoje nós vamos dar continuidade ao item 2 do Sede Perfeitos. Caracteres da perfeição, o item 2. Pois que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta proposição, sede perfeito como perfeito é o vosso Pai Celestial, tomada ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de atingir-se a perfeição absoluta. Se a criatura fosse dado ser tão perfeita quanto o Criador, tornar-se-ia ela igual a este, o que é inadmissível. Os homens a quem Jesus falava não compreenderiam essa nuance, pelo que ele se limitou a lhes apresentar o modelo e a dizer-lhes que se esforçassem pelo alcançar. Aquelas palavras, portanto, devem entender-se no sentido da perfeição relativa, a de que a humanidade é suscetível e que mais a aproxima da divindade. Em que consiste essa perfeição? Jesus o disse: em amarmos os nossos inimigos, em fazermos ao bem que nos odeiam, em orarmos pelos que vos perseguem. Mostra ele desse modo que a essência da perfeição é a caridade na sua mais ampla acepção, porque implica a prática de todas as outras virtudes. Com efeito, se observam os resultados de todos os vícios, e mesmo dos simples defeitos, reconhecer-se-á nenhum haver que não altere mais ou menos o sentimento da caridade, porque todos têm seu princípio no egoísmo e no orgulho, que eles são a negação. E isso porque tudo o que sobre excita o sentimento da personalidade destrói, ou pelo menos enfraquece, os elementos da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. Não podendo o amor do próximo, levado até o amor dos inimigos, aliar-se a nenhum defeito contrário à caridade, aquele amor é sempre, portanto, indício de maior ou menor superioridade moral, donde decorre que o grau da perfeição está na razão direta de sua extensão. Foi por isso que Jesus, depois de haver dado a seus discípulos as regras da caridade, no que tem de mais sublime, lhe disse: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Pai amantíssimo, Senhor de nossas vidas, aqui nos encontramos reunidos em seu nome, procurando ampliar a nossa visão, o nosso olhar sobre tudo que o mundo nos ensina, sob a bênção do seu Evangelho. Ajude-nos, Jesus, a olhar para dentro de nós, fazer esse mergulho íntimo, para que possamos dissipar das trevas, da ignorância, das dificuldades que tantas vezes permeiam a nossa existência. Dai-nos força, Senhor, para avançarmos, para compreender as oportunidades tão grandiosas que tem nos trazido. E que a paz, a esperança seja constante em todos nós. Que assim seja. Queridos amigos, eu acho que gostaria até de começar hoje fazendo o contrário, de trás para frente,
porque quando Jesus fala no final, quando Jesus conversando com os discípulos, né? E a gente vai ver aqui nessa passagem que Kardec nos traz, de Mateus, ele vai dizer assim: foi por isso que Jesus, depois de haver dado a seus discípulos as regras da caridade no que tem de mais sublime, lhes disse: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. E nós, que já recebemos a primeira, segunda, terceira revelação, por que que ainda nós não conseguimos amar o nosso próximo? Por que que nós ainda não conseguimos compreender esse aperfeiçoamento? Porque se nós tivermos uma ideia, o nosso inimigo, ele pode para nós, cada um de nós, a gente constrói inimigo gratuito, porque ele não pensa como eu. E aí nós vamos ver quem que é esse inimigo gratuito. Na verdade, ele é sempre um excelente instrutor. Veja o contraste disso. Porque qualquer espécie de sofrimento que nós estamos passando, nós vamos ver que existe uma nova oportunidade. E quando Jesus nos chama para que a gente caminhasse e tivesse um processo consciencial bem reflexivo do que seja perfeito, ele não estava esperando de nós uma improvisação, porque nós ainda não temos essas asas angélicas, esse pensamento angélico que nós muitas vezes falamos, ainda não está construído em nós. E nós ainda temos o peso da nossa irresponsabilidade por não cultivar, por não vivenciar aquilo que essa sementeira divina, todos os dias, tem nos ensinado. Então, Jesus, ele espera a nossa perseverança, a nossa boa vontade, não para com aqueles que estão dentro de casa, mas para com todos. Até que a gente chega a um patamar de evolução que nós vamos sentindo mais leve, mais coerente. Me lembro que quando eu falo disso, me lembro daquela passagem de Jesus, de São Vicente de Paulo com Eurípides, quando Eurípides se desdobra com Vicente de Paulo, e ele fala: Eurípides, você encerra as suas lutas na terra. Agora você está indo para os mundos felizes. Ora, se isso aconteceu com Eurípides e com tantos outros irmãos, por que não pode acontecer conosco? Por que que vamos ficar presos nas questões do mundo e perguntarmos para nós mesmos que o Evangelho nos convida em que consiste essa perfeição? E Jesus responde: que consiste isso? Em amar os nossos inimigos, em fazermos o bem aos que nos odeiam, em orarmos pelos que nos perseguem. Mostra ele desse modo que a essência da perfeição é a caridade na sua mais ampla acepção, porque implica a prática de todas as outras virtudes. E quando ele fala amar o inimigo, é respeitar esse inimigo, respeitar esse espírito que não pensa como eu. Nós precisamos compreender que esse aperfeiçoamento, ele não é de um dia para o outro. E nós podemos, pelas reencarnações sucessivas, vencer como nós estamos agora. Nós estamos lutando para nos tornarmos melhor. A semente que nós estamos recebendo, essa semente da verdade, ela pode vir a se transformar numa flor. E a flor que hoje nós estamos desejosos que ela desabroche dentro de nós, qual que é o papel da flor? Dar fruto amanhã. E é por isso que Jesus diz: sede perfeito como o Pai Celestial. Isso não quer dizer que nós estejamos todos habilitados para alcançarmos essa glória divina de forma alguma. Mas todos nós estamos a caminho do aperfeiçoamento. E todos nós precisamos, de uma forma
bem objetiva, porque isso é indispensável, que tenhamos todos coragem de começar. E quando a gente viu, né, o Chico falando que nós precisamos recomeçar, é porque nós precisamos entender o que seja esses caracteres, né, que nós estamos falando. Cada dia nós vamos compreender quais são as nossas possibilidades, quais são os nossos sentimentos, para que a gente possa melhorar ante os apelos que Deus, que Jesus tem nos ensinado. Nosso planejamento reencarnatório, amigos, é compatível com as nossas forças. A vida, ela não pode nos pedir uma atitude sensacional, coisas que nós somos capazes de fazer. Não, nós estamos enquadrados dentro de um planejamento compatível com a nossa força. O que simplesmente nós temos que observar é que nós precisamos nos tornarmos sermos melhores, junto e para aqueles que cruzam os mesmos passos que nós. E esses primeiros passos, muitas vezes, são dados ou são trazidos para aqueles que estão conosco, que são os espíritos que retornaram, dos quais nós temos maiores dificuldades. Mas entre esses, nós temos aqueles também que vieram para nos ajudar. Então, nós precisamos, de uma vez por todas, lembrar que nós não podemos ficar reforçando o mal que o outro nos fez ou que nós fizemos, porque nós já compreendemos que o bem é a ausência do mal, para que nós possamos nos fortalecer e nos tornarmos seres melhores. Quando Jesus nos fala, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta, é justamente isso, desprende das coisas do mundo, para que você possa reconciliar primeiro com você, a sua vibração, vibrando pelo aquele irmão que necessita, para que depois você possa fazer a sua oferenda a Deus. E a oferenda não é oferenda material. O sacrifício mais agradável a Deus é amar o nosso próximo. E é por isso que outro passo que nós precisamos compreender é quando Jesus nos convida, concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele. Não espere amanhã. Talvez amanhã a gente volte com outra condição. E quando ele fala, concilia-te depressa com teu adversário enquanto estás no caminho com ele, qual que é a razão? Para que nós não venhamos perder essa oportunidade. Jesus usa uma frase que nos faz refletir, para que não conheça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Que prisão é essa? É a prisão da minha própria consciência. Que juiz é esse? Do meu livre-arbítrio. Então eu preciso saber que forma eu estou caminhando, de que forma eu estou reconciliando com o outro, de que forma eu estou sentindo o desejo de conciliar. Concilia-te depressa. Ele não fala conciliai-vos ou concilia com seu adversário. Concilia-te primeiro comigo, depois com o meu adversário. E, na verdade, Jesus tem nos dito, né, de uma maneira assim tão firme, que nós, enquanto nós não acertarmos com o nosso irmão, nós não seremos felizes. É por isso que a reencarnação nos traz maiores dificuldades e que muitas vezes eu falo assim, ai, não estou aguentando mais. Fulano, eu vou largar de fulano, eu vou deixar meus filhos, eu vou abandonar. Faça isso não, irmão. É tempo de amar.
É tempo de compreender a oportunidade que Deus está nos concedendo. Se nós não tivermos este olhar, pode ter certeza, talvez nós estaremos indo para outros mundos e perderemos grandes, grandes, grandes oportunidades. Só que não é perder, é chorar, é dor por aquilo que nós não conseguimos fazer. Nós precisamos lembrar que todas as palavras de Jesus é para nós um despertar, é uma lição de aprendizado. Ele nos disse que nós não deveríamos cometer adultério. Nós cometemos adultério todo dia. O adultério aqui no sentido mais amplo da mentira, do engodo, da não aplicação da verdade, de adulterar, de ser maledicente, de mudar o pensamento, a fala do outro. Por isso que nós criamos inimigos, pela mentira, pela indiferença. E aí ele nos disse, né, com tanta propriedade, porque se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atire para longe de ti, pois te é melhor que te percam dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado ao inferno. Ora, será que ele está mandando que a gente arranque o olho físico? Não, é o olho do Espírito, é o olhar nosso. Então, por isso, amigos, nós estamos numa hora de grande reflexão. Este capítulo do Evangelho é um capítulo que vai nos fazer com que a gente compreenda tudo aquilo que Jesus veio nos convidar pelo apelo divino dele, sede perfeitos. Então, se nós buscarmos com muita vontade a verdade, o evangelho, para que a gente possa vivenciar as suas lições, nós vamos despertar. E eu tenho certeza que quando a gente desperta a consciência, nós temos força para impulsionar a nossa vontade, para nós buscarmos um novo olhar, uma nova caminhada, mudando os nossos passos para a nossa elevação. Então, não nos prendamos, amigo, nas atitudes sensacionais que o mundo nos oferece, e muitas vezes vivenciando gestos que jamais podíamos ter vivenciado, porque toda a grandeza do mundo não é do mundo, toda a grandeza do mundo é do que damos, do que temos, do que levamos. E que você possa, companheiro, amigo, refletir nisso tudo. Pede simplesmente para Deus, para Jesus, aquilo que verdadeiramente você necessita. E eu tenho certeza, quando você pede com simplicidade, seja melhor para aqueles que cruzam seus passos, você está fazendo um convite para Deus te fortalecer. E aí você vai esquecer todo o mal e vai procurar o bem para que você viva numa condição melhor. Que Jesus nos abençoe e que possamos formular para nós mesmos um pensamento de alegria, de esperança, de muita fé. Que nesta hora possamos todos, recolhidos na mesma vibração, pedindo a Jesus que nos transmita o passe, enviando para nós os seus mensageiros e que possamos assim sentirmos a grandeza do seu amor. Cada um possa fazer a sua rogativa ao Senhor, para que você seja beneficiado com aquilo que você mais aspira. Que as nossas águas sejam fluidificadas e que todos nós sintamos abraçados por essa espiritualidade amiga. Que o Senhor nos fortaleça, nos enriqueça de força, de esperança, hoje, agora e sempre. Queridos irmãos, que na doce paz dessa vibração que o Evangelho nos oferece, recebam as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec, que em nome de Jesus e de Eurípides, desejamos-lhes
muita paz e muita alegria. Que assim seja.